Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o título do Brasileirão, essa briga, porque o Flamengo conseguiu descontar 2 pontos a vantagem do Internacional, uma vantagem que era muito boa de 4 pontos, agora cai para 2, ou seja, na próxima rodada o Flamengo pode virar líder do Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados. Então assim, foi uma boa rodada para o Flamengo, venceu o Vasco por 2-0 numa atuação bem sólida, foi seguro na defesa, teve alguns lances de perigo, mas o Neneca fez uma boa atuação, um goleiro bem sólido do Flamengo, e assim, o Vasco também não é um dos times mais perigosos em questões de criar oportunidades. Acabou que o Flamengo teve uma atuação boa o suficiente para garantir uma vitória sem tantos sustos, né? Então assim, o Flamengo consegue os 3 pontos, e do outro lado, o Internacional acaba com sua sequência de 9 vitórias seguidas, porque não teve muita qualidade para vencer o Atlético Paranaense, um time que mereceu muito mais a vitória que o Colorado. O Internacional vinha dessas vitórias seguidas, mas não é que se apresentava um futebol encantador, é um time que tenta viver das falhas dos adversários. Só que o adversário hoje não apresentou muitos defeitos, né? O Atlético Paranaense foi sólido na defesa, soube atacar, soube ameaçar, mas acabou não conseguindo a vitória. Então, assim, foi um jogo que o Internacional até saiu um pouco no lucro pela situação como foi, né? Então, o Atlético Paranaense teve mais finalizações, foi mais perigoso. O Internacional ficou longe de ser o time eficiente que estava sendo nas últimas rodadas. Com isso, perde 2 pontos muito importantes pelo caminho. E a verdade é, temos 4 rodadas pela frente, um confronto direto entre Internacional e Flamengo, que é na 37ª rodada, e 3 jogos assim que ambos os times vão tentar lutar para conseguir suas vitórias, tentar garantir esse título. Na minha opinião, são os dois times que brigam pelo título atualmente. Não considero o São Paulo porque vive uma fase, até agora não tem nenhum técnico para substituir o Fernando Diniz, então assim, o técnico que assumir vai ter pouco tempo para treinar, para trabalhar, então muito incógnita, e com a saída do Brenner aí ainda é mais difícil a situação de São Paulo. E o Atlético Mineiro é o Atlético Mineiro de São Paulo, né? Um time que às vezes é mal escalado, às vezes é um time que joga bem, joga mal, não dá para confiar. Ainda está na disputa, assim, pelas razões matemáticas, está 6 pontos atrás. E se vencer as duas e o Inter perder as duas, o número de vitórias do Atlético desempata a seu favor. Mas o Atlético precisa vencer essas últimas rodadas, e se não fizer o dever de casa, como não vem fazendo, chance zero de título. Então assim, eu praticamente descarto o Atlético Mineiro, não acho que é um time confiável, mas de qualquer maneira a gente aqui não pode descartar nenhum time na situação atual do Campeonato Brasileiro, né? Porque é um campeonato totalmente imprevisível. Mas pelas rodadas que temos à frente, a gente tem o Flamengo na próxima rodada, tem uma rodada perigosa, porque pega o Red Bull Bragantino, que é um time que está jogando muito bem, é um time forte, é um time que joga bem no contra-ataque, propondo o jogo, troca bem os passes, muito organizado, tem um meio campo assim que está jogando uma barbaridade. O Claudinho é o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro, tem conseguido fazer uma diferença fantástica para esse time, tanto em criatividade como em finalização, marca gols fantásticos o Claudinho. Então assim, é um jogador que o Flamengo vai ter que olhar com muita atenção. E o Flamengo não deve ter o Gerson, que está saindo lesionado, não sei se volta para a próxima partida, não vai ter o Diego, e ainda tem o problema que o Gabigol está meio pendurado, tem jogadores pendurados importantes, que qualquer perda desses jogadores pode ser perigoso para a rodada subsequente. Então assim, não está muito fácil a situação do Flamengo na situação de jogadores pendurados. Então assim, é um jogo perigoso. O Red Bull Bragantino é um time que não pode ser subestimado. E o Internacional pega o Sport. A regra natural é que se espera 3 pontos. O Sport é um time extremamente limitado, vem jogando mal, está na zona de rebaixamento. O Internacional tem feito até um bom trabalho contra esses times, mas será que acabou a fase? Acabou? Será que essa fase dominada de vitórias seguidas terminou? Nunca se sabe. Mas o natural e esperado, por ter mais elenco e por estar na situação melhor, é que o Internacional vença. Então, assim, pode ser que o Flamengo, se perder para o Bragantino, fique 5 pontos atrás, com só 9 em disputa ao fim da rodada. Então é uma situação um pouco complicada. E o Atlético Mineiro, só para falar sobre ele, só para falar que eu estou negligenciando o Atlético, pega o Fluminense fora de casa, e a verdade é que o Atlético fora de casa é um dos piores times do Brasileirão, é a 12ª campanha dos 20 times, né? É o melhor mandante, mas como visitante é uma tristeza só. Na 36ª rodada, a gente vai ter o Flamengo pegando o Corinthians, que é um oponente perigoso, contra-ataque eficiente, é um time que está em uma fase um pouco mais complicada, não está mais emplacando aquela sequência de vitórias, mas tem time e talento para conseguir causar problemas ao Flamengo. E a gente sabe que o Flamengo é um time que tem oscilado às vezes, mas pelas atuações recentes, pelo que vem jogando, é favorito para esse jogo. A gente também vai ter o Internacional jogando contra o Vasco da Gama. É um time que a gente viu hoje. Tem um contra-ataque que às vezes pode encaixar, mas é um time bem pobre de repertório de jogadas. A questão é como o Internacional vai se comportar nesse jogo. Então, assim, eu acredito assim, que o Internacional é favorito, mas não dá para subestimar o Vasco. O jogo de hoje pode ter sido uma boa vitória para o Flamengo, mas não foi uma facilidade só, né? Não foi um jogo tão fácil assim. O Vasco é um time que se defende bem.
Aí o Atlético Mineiro, só para falar que não estou negligenciando, pega o Bahia em casa, boa chance para vencer e tentar somar 3 pontos. Aí a gente vai ter na 37ª rodada um confronto direto entre Flamengo e Internacional, um confronto que vai ser vital na briga pelo título. Vamos ver aí como é que vai ser esse jogo, são times de propostas diferentes. O Internacional vai jogar mais a proposta confortável dele, ambos os times vão jogar no que esperam-se dessas duas equipes. O Flamengo indo para cima, o Internacional esperando o adversário, jogando a velocidade no contra-ataque, então deve ser um jogo bem interessante. Enquanto o Atlético Mineiro pega o Sport fora de casa, a regra natural é que vença, mas vai vencer? E o Atlético Mineiro tem uma situação favorável nesse sentido, mas joga fora de casa, como eu disse, não é um time confiável nessa situação do campeonato, nessa altura do campeonato. E para encerrar o campeonato, a gente vai ter Flamengo e São Paulo, um jogo bem difícil. A gente viu como foi o Flamengo contra o São Paulo nesse ano. Tudo bem que o Diniz não é mais o técnico, o momento do São Paulo é ruim, mas até lá o novo técnico do São Paulo vai ter tempo para trabalhar e tentar ajustar o time. O Internacional vai pegar o Corinthians, que é um jogo assim bem complicadinho. O Corinthians não é um time muito fácil de se derrotar. E o Atlético Mineiro pega o Palmeiras. É um jogo assim que tende a ser complicado para o Atlético, já visto que o Palmeiras atropelou o Atlético no primeiro turno, mas lá o Palmeiras pode estar de ressaca dos títulos, seja a Copa do Brasil, seja o Mundial. E muito dificilmente ganhará o Mundial, mas de qualquer maneira é um time que vai estar exausto, muito exigido fisicamente, então a vantagem física para o Atlético deve ser grande nessa partida. Então essas são as rodadas que tem para o fim do campeonato totalmente em aberto, ainda mais com os resultados de hoje. Mas a gente tem que olhar aí que é difícil definir um favorito nessa altura do campeonato, porque esse empate do Inter quebra um pouco essa sequência positiva do time, e se esperava que o time vencesse hoje para mostrar que está ali para ser campeão e que vai conseguir aguentar a pressão do Flamengo. E esse tropeço já começa a levantar sérias dúvidas sobre a capacidade internacional vencer esse campeonato. Mas o Flamengo, apesar das 3 vitórias seguidas, será que agora engrenou de vez? Será que o Rogério Ceni finalmente conseguiu encaixar o time? Perguntas que serão respondidas com o passar das rodadas. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Fale aí nos comentários para você quem será o campeão, quem será o segundo colocado e quem será o terceiro, né? Nesses 3 times que brigam pelo título, né? Eu já estou descartando o Atlético, não acho que vai conseguir. Mas vai que surpreende, porque esse Campeonato Brasileiro está repleto de surpresas. Por esse vídeo é isso, gente. Muito obrigado pelas suas visualizações, pelos inscritos novos e até o próximo vídeo.